Ações neste mundo que não têm explicação. Vozes que vêm de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Sussurros que atravessam o vento e tocam a alma com uma precisão que desafia qualquer lógica. Esta é a história de uma mulher que ouviu seu nome sendo chamado numa tarde de outono, quando estava completamente sozinha, e o que aconteceu depois mudou não apenas o rumo da sua vida, mas a própria forma como ela entendia a existência. Não foi uma alucinação. Não foi imaginação. Foi real de uma maneira que vai muito além do que nossos sentidos conseguem medir. E quando ela finalmente entendeu quem estava chamando, e por quê, descobriu que havia estado à beira de um abismo sem saber, e que mãos invisíveis a puxaram de volta no último momento. Se você já sentiu que o universo estava tentando falar com você, se já percebeu sinais que parecem específicos demais para serem coincidência, talvez esta história faça você repensar tudo o que acredita sobre o acaso e a providência. Seu nome era Beatriz. 43 anos, viúva a 2, mãe de um filho adulto que morava em outra cidade. Ela trabalhava como bibliotecária numa pequena biblioteca municipal, um lugar silencioso onde o tempo parecia se mover mais devagar, onde o cheiro de livros antigos se misturava com a solidão de tardes intermináveis. Beatriz tinha escolhido aquele trabalho justamente por isso. Pelo silêncio. Pela possibilidade de ficar sozinha sem que ninguém a achasse estranho. Porque depois que perdeu o marido num acidente de carro repentino e absurdo, ela tinha desenvolvido uma aversão a barulho, a multidões, a qualquer coisa que a forçasse a fingir que estava bem quando não estava. A dor da perda tinha se instalado nela como um hóspede permanente. Não era mais aquela dor aguda dos primeiros meses, aquela que te faz dobrar ao meio e gritar no travesseiro. Era uma dor surda, constante, como um peso no peito que nunca aliviava completamente. Ela acordava com ela. Dormia com ela. Vivia com ela. E com o tempo, tinha aprendido a funcionar apesar dela, a sorrir quando necessário, a conversar sobre o tempo e sobre livros com os poucos visitantes da biblioteca, a mandar mensagens para o filho fingindo que estava tudo bem. Mas não estava. No fundo, bem no fundo, Beatriz estava cansada. Cansada de acordar todo dia e lembrar que ele não estava mais ali. Cansada de cozinhar para uma pessoa só. Cansada de dormir num lado da cama enquanto o outro permanecia eternamente vazio. Cansada de viver. Ela nunca tinha admitido isso em voz alta. Nem para si mesma. Mas os pensamentos vinham. Especialmente à noite, quando o silêncio da casa ficava pesado demais para suportar. Pensamentos sobre como seria mais fácil não estar mais aqui. Sobre como o filho já era adulto, já tinha sua própria vida, não precisava mais dela. Sobre como ninguém realmente sentiria falta se ela simplesmente desaparecesse. Não eram pensamentos constantes. Não eram planos. Mas eram sombras que rondavam a periferia da sua mente, esperando os momentos de fraqueza para sussurrar que seria mais fácil desistir do que continuar. Naquela tarde de outono, o céu estava pesado de nuvens baixas que prometiam chuva mas não cumpriam. Beatriz tinha saído da biblioteca no horário de sempre, 6 da tarde, e decidiu caminhar até em casa em vez de pegar o ônibus. Era uma caminhada de 40 minutos que ela tinha começado a fazer recentemente, não por gosto de exercício, mas porque adiar a chegada em casa vazia parecia preferível a chegar mais cedo. O caminho passava por um parque antigo, com árvores centenárias que no outono ficavam douradas e vermelhas, criando um teto de cores sobre os caminhos de pedra. Ela estava no meio do parque, numa parte especialmente isolada onde raramente se via outras pessoas, quando percebeu algo estranho. O vento tinha parado. Completamente. Um segundo antes as folhas estavam dançando nas árvores, farfalhando com aquele som característico do outono. No segundo seguinte, tudo estava imóvel. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. Beatriz olhou ao redor, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Havia algo no ar. Uma expectativa. Uma presença. Como se algo estivesse prestes a acontecer. E então ela ouviu. Seu nome. Não gritado, não alto, mas claro. Cristalino. Vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Beatriz. A voz era feminina, ou talvez masculina, ou talvez ambas ao mesmo tempo.
Era suave como uma brisa, mas tinha um peso, uma substância que fazia o próprio ar parecer vibrar. Beatriz parou no meio do caminho, o coração disparando. Girou a cabeça procurando pela fonte do som, mas não havia ninguém. O parque estava vazio. Apenas ela, as árvores e aquele silêncio antinatural. Olá, ela chamou, a voz saindo trêmula. Sentiu-se ridícula. Talvez tivesse imaginado. Talvez fosse apenas o vento criando ilusões acústicas. Ela balançou a cabeça e continuou caminhando, mais rápido agora, querendo sair dali, querendo chegar em casa mesmo que casa fosse o lugar mais solitário do mundo. Mas então ouviu de novo. Mais próximo desta vez. Mais insistente. Beatriz. Pare. E desta vez não havia dúvida. Aquilo não era o vento. Aquilo não era imaginação. Aquilo era uma voz. Real, presente. Chamando por ela. Ela parou, as pernas tremendo, o medo começando a dar lugar a algo diferente. Uma curiosidade misturada com algo que ela não sabia nomear. Algo que parecia reconhecimento, como se uma parte profunda dela conhecesse aquela voz, mesmo que sua mente consciente nunca a tivesse ouvido antes. Quem está aí? Ela perguntou, e desta vez sua voz estava mais firme. Se é brincadeira, não tem graça nenhuma. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não era brincadeira. Porque havia algo naquela voz que ia além do humano. Uma qualidade que fazia o coração dela reconhecer algo que a mente se recusava a aceitar. E então o vento voltou. Não gradualmente, mas de repente, como se tivesse sido solto de uma represa. Mas não era um vento comum. Era um vento quente, mesmo sendo outono, mesmo o ar estando frio. Um vento que parecia carregar cheiro de flores que ela não conseguia identificar. Um vento que a envolveu como um abraço, gentil mas firme, e que trouxe com ele a voz novamente. Beatriz. Olhe para cima. Desta vez a voz não vinha do vento. Era o vento. Como se cada partícula de ar carregasse uma sílaba, uma intenção, uma presença. Beatriz levantou os olhos lentamente, quase com medo do que poderia ver. E o que viu a fez perder o fôlego. O céu, que estava cinzento e fechado, tinha se aberto. Não literalmente, as nuvens ainda estavam lá, mas havia uma luz. Uma luz que vinha de cima delas, atravessando-as como se fossem feitas de gás e transparente. Era uma luz dourada, quente, pulsante, e no meio dela, descendo em espiral suave como uma folha caindo, havia uma figura. No começo Beatriz pensou que fosse um pássaro. Mas pássaros não brilham. Pássaros não emanam luz própria. Pássaros não fazem o ar ao redor vibrar com uma frequência que você sente nos ossos. A figura desceu até ficar suspensa a alguns metros acima dela, e Beatriz viu que tinha forma humana, mas ao mesmo tempo não tinha. Era como se seus olhos não conseguissem fixar os detalhes. Ora parecia um homem, ora uma mulher, ora algo que transcendia gênero completamente. E havia asas, sim, ela havia asas, mas não eram de penas como pintam os artistas. Eram feitas de luz, de energia, de algo que se movia e mudava constantemente, como chamas que não queimam, como água que não molha, como algo que existia numa dimensão ligeiramente deslocada da realidade física. Beatriz deveria estar apavorada. Deveria estar correndo. Mas não estava. Porque olhando para aquela presença, ela sentiu algo que não sentia há 2 anos. Sentiu paz. Uma paz que não fazia sentido diante do absurdo da situação, mas que era tão real, tão profunda, que suas pernas que tremiam se firmaram. Seu coração que disparava se acalmou. E ela ficou ali, de pé no meio do caminho, olhando para cima, para aquele ser de luz que flutuava no ar, e esperou. A voz veio novamente, mas desta vez ela viu, ou melhor, sentiu que vinha da figura. Beatriz. Eu te chamei 3 vezes. Você ouviu nas outras 2, mas ignorou. Esta é a terceira. A última. E você parou. Isso significa que alguma parte de você ainda quer ouvir. Beatriz sentiu lágrimas começarem a escorrer sem que pudesse controlar. Ouvir o quê? Ela sussurrou. Quem é você?
O que você quer de mim? A figura desceu mais um pouco, e agora Beatriz podia ver algo parecido com um rosto. Não conseguia definir as feições, mas via olhos. Olhos que eram profundos como o oceano, antigos como as estrelas, gentis como o olhar de uma mãe. Eu sou aquele que foi designado para caminhar ao seu lado desde o dia em que você nasceu. Eu sou guardião, protetor, mensageiro. Aquele que vê quando você não vê. Aquele que segura quando você não sabe que está caindo. Você me chamaria de anjo, embora essa palavra carregue tantos equívocos que quase não serve mais. A voz era ao mesmo tempo masculina e feminina, velha e jovem, e tinha uma qualidade que fazia Beatriz sentir que cada palavra era verdade absoluta. Não havia como duvidar. Era como se dúvida fosse simplesmente impossível na presença daquela criatura. Um anjo, Beatriz repetiu, e a palavra soou estranha na sua boca, como algo de um conto de fadas, de um catecismo de infância, não de uma tarde real num parque real. Por que você está aqui? Por que agora? O ser de luz pareceu pulsar, como se estivesse respirando, embora Beatriz soubesse que ele não precisava de ar. Por que você está em perigo? Não o perigo que você vê, mas o que você não vê. O perigo que se esconde na sombra dos seus pensamentos. O perigo que sussurra que seria mais fácil não acordar amanhã. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Porque aquilo era a verdade mais íntima, mais secreta, mais vergonhosa que ela carregava. Aqueles pensamentos que vinham há semanas, há meses, sussurrando que seria mais fácil desistir. Que ninguém sentiria falta. Que a dor poderia parar se ela simplesmente permitisse. Como você sabe? Ela perguntou, a voz quebrada. Eu nunca disse para ninguém. Nem pensei direito nisso. São só pensamentos. O anjo desceu mais, e agora estava apenas 2 metros acima do chão, a luz que emanava dele envolvendo Beatriz num calor que parecia penetrar até os ossos. Eu sei por que caminho ao seu lado. Por que vejo seus pensamentos antes que você os pense completamente? Porque sinto o peso que você carrega. E por que fui enviado aqui hoje com uma mensagem que você precisa ouvir, quer queira quer não? Beatriz limpou as lágrimas, tentando manter alguma compostura. Que mensagem? O anjo estendeu algo parecido com uma mão, e embora fosse feita de luz, Beatriz podia ver dedos, linhas, a forma familiar de uma mão humana manifestada em substância não humana. A mensagem é esta: não é sua hora. O que você está carregando, essa dor que parece maior que você, não é o fim da sua história. É o meio. E o que vem depois depende da escolha que você faz agora. Eu não estou planejando nada, Beatriz disse, defensiva, mas mesmo enquanto falava sabia que estava mentindo para si mesma. Porque tinha estado olhando para o vidro de remédios na gaveta do banheiro com uma frequência que assustava. Tinha estado dirigindo descuidadamente, não usando o cinto, quase esperando que um acidente resolvesse as coisas por ela. Tinha estado se colocando em situações de risco sem admitir que era isso que estava fazendo. O anjo pareceu ler seus pensamentos, porque a luz ao redor dele se intensificou, como se estivesse enfatizando um ponto. Você não precisa planejar. A desesperança é um assassino silencioso. Ela mata aos poucos, roubando primeiro a vontade de lutar, depois a vontade de tentar, finalmente a vontade de viver. E você está no estágio final. Por isso fui enviado. Por isso chamei seu nome. Por isso parei você aqui, agora, para dizer o que precisa ser dito antes que seja tarde demais. Beatriz sentiu os joelhos fraquearem e se sentou no banco mais próximo, não tirando os olhos da criatura luminosa que flutuava diante dela. E o que precisa ser dito? Ela perguntou, cansada demais para manter as defesas. O anjo desceu completamente agora, os pés, ou o que quer que fosse a base da sua forma, tocando o chão, embora Beatriz tivesse a impressão de que ele não estava exatamente tocando, mas flutuando a milímetros da superfície. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dela no banco, e o absurdo da situação, um anjo sentado num banco de parque ao lado dela, quase a fez rir de forma histérica. Mas o riso morreu na garganta quando ele começou a falar, e desta vez a voz não vinha do ar, mas de dentro dela, como se ele estivesse falando diretamente com sua alma.
Você acha que sua vida acabou quando ele morreu? Você acha que o propósito que tinha, o amor que tinha, a razão que tinha para acordar, tudo morreu com ele? Mas isso é mentira. Uma mentira que a dor sussurra quando você está fraca demais para questionar. A verdade é esta: você ainda está aqui porque ainda há razões. Razões que você não vê porque está olhando para trás em vez de olhar para frente. Razões que estão esperando você descobrir. Pessoas que você ainda vai tocar. Vidas que você ainda vai mudar. Amor que você ainda vai dar e receber, mesmo que seja diferente do que foi. Mas eu não quero amor diferente, Beatriz soluçou. Eu quero ele. Quero meu marido de volta. Quero minha vida de volta. Como posso seguir em frente quando metade de mim está enterrada com ele? O anjo fez algo então que Beatriz nunca teria esperado. Ele tocou seu ombro. E o toque, embora feito de luz, era sólido. Quente. Real. E com aquele toque veio uma onda de sensações, de imagens, de compreensões que inundaram sua mente como água atravessando uma represa quebrada. Ela viu. Viu como se estivesse assistindo um filme em velocidade acelerada. Viu a si mesma 6 meses no futuro, começando um grupo de apoio para viúvas na biblioteca. Viu as mulheres que chegariam, quebradas como ela, e como suas palavras, nascidas da própria dor, as ajudariam a respirar de novo. Viu uma senhora idosa em particular, uma que chegaria pensando que aquela seria sua última tentativa antes de desistir completamente, e como Beatriz, apenas por estar lá, apenas por entender, a seguraria de volta do abismo. Viu essa senhora um ano depois, sorrindo de novo, ajudando outra pessoa, criando uma corrente de cura que começou com Beatriz. Viu a si mesma dali a 1 ano, recebendo uma ligação do filho. Ele estaria em crise, casamento desmoronando, sentindo-se perdido. E ela estaria lá. Forte de uma forma que só é possível quando você já atravessou o inferno e voltou. E suas palavras salvariam o casamento dele. Salvariam ele. E ele diria, anos depois, que a mãe era a mulher mais forte que conhecia, e que queria ser metade do que ela era. Viu a si mesma dali a 3 anos, escrevendo um livro. Um livro pequeno, simples, sobre luto e recomeço. E viu esse livro chegando às mãos de centenas de pessoas ao redor do país, pessoas que ela nunca conheceria, mas cujas vidas tocariam as dela de forma invisível. Viu cartas de agradecimento. Viu mensagens dizendo: "Você me salvou." Viu teias de luz se espalhando a partir da sua dor transformada em propósito. E viu algo mais. Viu a si mesma dali a 5 anos, num café, sorrindo de forma genuína pela primeira vez desde a morte do marido. Havia alguém sentado à sua frente. Um homem de olhos gentis que também conhecia a dor da perda. E não era para substituir o que ela teve. Era algo novo. Algo diferente. Uma segunda chance de amar de uma forma que honrava o que foi sem ser prisioneira disso. E ela viu que seria possível ser feliz de novo sem trair a memória dele. Que coração humano é grande o suficiente para abrigar tanto o passado quanto o futuro? Quando a visão terminou, Beatriz estava chorando copiosamente, mas eram lágrimas diferentes. Não de desespero, mas de algo parecido com a esperança misturado com dor, com alívio, com medo, com possibilidade. Isso tudo é real? Vai mesmo acontecer? Ela perguntou, a voz trêmula. O anjo retirou a mão do ombro dela gentilmente. É possível. Mas não inevitável. O futuro não está escrito em pedra. Está escrito em escolhas. E a escolha mais importante você faz agora, hoje, neste banco. A escolha de continuar. A escolha de acreditar que ainda há luz esperando, mesmo que você não a veja ainda. Mas é tão difícil, Beatriz sussurrou. Acordar todo dia e sentir essa dor. Fingir que está tudo bem quando não está. Viver nessa casa vazia. Como eu faço isso? Como eu continuo quando cada dia parece uma montanha impossível de escalar? O anjo ficou em silêncio por um momento, e naquele silêncio Beatriz sentiu uma compaixão tão profunda que era quase palpável. Quando ele falou novamente, a voz estava ainda mais suave, mais íntima. Você não precisa escalar a montanha inteira hoje.
Você só precisa dar um passo. Amanhã, mais um. No dia seguinte, outro. E um dia, sem perceber quando aconteceu, você vai olhar para trás e ver que escalou o impossível. E quanto a estar sozinha, essa é a maior mentira de todas. Você nunca esteve sozinha. Eu estive ao seu lado cada segundo desde que você nasceu. Nos momentos de alegria e nos momentos de desespero. Quando você dormia e quando chorava às 3 da manhã achando que ninguém via. Eu via. Eu sempre vi. E você nunca, nem por um instante, caminhou sem que houvesse alguém do outro lado do véu guardando você. Beatriz olhou para ele, realmente olhou, e desta vez conseguiu ver o rosto com mais clareza. Era belo de uma forma que não era humana, que transcendia gênero e idade, que parecia ser feito de amor solidificado em forma. Por que você não se mostrou antes? Por que esperar até agora? O anjo sorriu, e o sorriso era como o nascer do sol. Por que você não estava pronta? Porque a fé não cresce na facilidade, mas na dificuldade. Por que você precisava caminhar pelo vale das sombras para entender que mesmo lá, você não está sozinha? E porque agora, neste momento, você está numa encruzilhada. E eu fui enviado para garantir que você escolhe o caminho certo. Como você sabe que vou escolher? Beatriz perguntou. Como sabe que não vou sair daqui e fazer algo estúpido mesmo assim? O anjo ficou de pé, e ao fazê-lo pareceu crescer, a luz ao redor dele se intensificando até Beatriz ter que proteger os olhos. Porque eu conheço você melhor do que você se conhece. Conheço a força que você carrega, mesmo quando acha que é fraqueza. Conheço a luz que há dentro de você, mesmo quando tudo parece escuro. E sei que agora que você viu o que pode ser, agora que sabe que não está sozinha, não vai desperdiçar isso. A esperança é uma semente difícil de plantar. Mas uma vez plantada, é ainda mais difícil de matar. Ele começou a se afastar, não caminhando, mas simplesmente se tornando menos denso, menos presente, como se estivesse voltando para a dimensão de onde veio. Espere! Beatriz chamou, ficando de pé. Vou te ver de novo? Vou ouvir você de novo. O anjo parou, já meio translúcido, a forma começando a se dissolver no ar. Você sempre me ouve. Cada vez que sente que não deveria fazer algo perigoso e não faz. Cada vez que sente um impulso repentino de ligar para alguém e descobre que a pessoa precisava exatamente daquilo. Cada vez que uma música toca no rádio exatamente quando você precisa da mensagem. Essa sou eu. Esses somos nós. Os mensageiros. Os guardiões. Sempre presentes. Você só precisa lembrar de prestar atenção. E se eu tiver dúvidas de novo? E se a escuridão voltar? Beatriz perguntou, a voz desesperada, como uma criança que não quer que o pai vá embora. A figura, agora apenas um contorno de luz, respondeu com uma voz que parecia vir de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. Ela vai voltar. A escuridão sempre volta. Mas agora você sabe que não é tudo que existe. Agora você sabe que há luz esperando do outro lado. E quando a escuridão vier, faça o que fez hoje. Pare. Ouça. E preste atenção ao vento. Porque eu estarei lá, chamando o seu nome, lembrando você de quem você é e do que ainda pode ser. E então ele desapareceu completamente. Num instante estava ali, no seguinte havia apenas ar vazio e o som normal do vento nas folhas. Beatriz ficou parada por um longo tempo, olhando para o lugar onde ele tinha estado, ainda sentindo o calor residual do toque dele no ombro. Lentamente, ela olhou ao redor. O parque estava exatamente como antes. As árvores, os caminhos, o céu cinzento. Tudo normal. Tudo comum. Como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Ela sabia. Podia sentir a marca daquele encontro gravada na alma como fogo em metal. Ela completou a caminhada até em casa num estado de graça silenciosa. Não havia mais medo. Não havia mais desespero. Havia dor ainda, sim, a dor da perda não tinha desaparecido magicamente. Mas havia algo mais agora. Havia esperança. Havia possibilidade.
Havia certeza de que não estava sozinha. Quando chegou em casa e abriu a porta para aquela casa que sempre parecia tão vazia, ela não sentiu o aperto habitual no peito. Porque sabia agora que vazio é diferente de sozinha. E que mesmo num espaço vazio, pode haver presença. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Beatriz dormiu sem chorar. E sonhou. Sonhou com o marido, mas não foi um sonho triste. Ele estava de pé num campo de luz, sorrindo, e quando ela tentou correr para ele, ele balançou a cabeça gentilmente e disse: "Ainda não. Você ainda tem muito a fazer. Mas eu estarei esperando. E estou orgulhoso de você. Sempre estive." E ela acordou com lágrimas no rosto, mas eram lágrimas de paz. Nos dias que se seguiram, Beatriz começou a fazer pequenas mudanças. Ligou para o filho e conversaram de verdade pela primeira vez em meses. Ela confessou que estava tendo dificuldades, e ele confessou o mesmo, e aquela honestidade criou uma ponte entre eles que não existia antes. Começou a reorganizar a casa, não para apagar a memória do marido, mas para criar espaço para a nova vida. Doou roupas que estava guardando como relíquias. Mudou os móveis de lugar. Plantou flores novas no jardim. Pequenos passos. Mais passos. E então, 3 semanas depois do encontro no parque, enquanto estava na biblioteca organizando prateleiras, ouviu uma conversa entre 2 mulheres. Uma estava consolando a outra que tinha acabado de perder o marido. E Beatriz ouviu a dor na voz daquela mulher, a mesma dor que ela conhecia tão bem. Sem pensar muito, ela se aproximou. "Desculpa interromper", disse gentilmente. "Mas eu não pude deixar de ouvir. E eu passei por isso também. Se você quiser conversar alguma vez, eu entendo o que você está sentindo." A mulher olhou para ela com olhos inchados de tanto chorar, e algo naquele olhar era pura gratidão. 2 semanas depois, elas se encontraram para um café. E então outra viúva se juntou, alguém que a primeira conhecia. E então mais uma. E sem planejar, sem pretender, Beatriz se viu liderando exatamente o que o anjo tinha mostrado, um grupo de apoio para pessoas navegando o luto. E foi difícil. Foi doloroso ouvir as histórias, reviver a própria dor através das dores alheias. Mas também foi curativo de uma forma que ela não esperava. Porque descobriu que ajudar outros a carregarem seus fardos tornava o dela mais leve. 6 meses depois daquele dia no parque, Beatriz estava caminhando pelo mesmo caminho quando sentiu algo. Uma brisa quente que veio do nada, mesmo sendo inverno agora. E no vento, tão suave que quase podia ter imaginado, ela ouviu seu nome. Beatriz. Não alto. Não claro como da primeira vez. Mas inconfundível. Ela parou e sorriu, olhando para o céu. "Eu sei que você está aí", ela sussurrou. "E obrigada. Obrigada por não desistir de mim." O vento soprou mais forte por um momento, envolvendo-a num abraço invisível, e ela soube. Soube que a mensagem tinha sido recebida. Que ela não estava sozinha. Que nunca estivera. Hoje, 4 anos depois, Beatriz publicou seu livro sobre luto e recomeço. É um livro pequeno, modesto, mas já tocou centenas de vidas. Ela recebe cartas e mensagens de pessoas que dizem que aquelas palavras as salvaram. E sempre que lê uma dessas mensagens, ela lembra do anjo no parque. Lembra da visão que ele mostrou. E lembra que nada do que sofremos é desperdiçado quando permitimos que se transforme em compaixão. Ela se senta agora num café numa tarde de primavera, conversando com um homem de olhos gentis que também conhece a geografia da perda. Eles riem de algo bobo, e o riso dela é genuíno. Ela não esqueceu o marido. Nunca esquecerá. Mas aprendeu que o coração humano é grande o suficiente para honrar o passado enquanto abraça o futuro. E que amor não é recurso finito. É fonte infinita que se renova sempre que você permite. Às vezes, quando está sozinha, Beatriz ainda ouve seu nome no vento. E sempre que ouve, para. Respira. E lembra. Lembra que há mais neste mundo do que olhos podem ver. Que há guardiões caminhando ao nosso lado. Que há mensagens sendo enviadas quando mais precisamos.